Paz, queridos. Por favor, podem sentar. Boa noite. Estão todos bem com Jesus? Puxa, que privilégio poder estar aqui. Como o pastor Rodrigo Ferreira disse, né? É um pouco chover no molhado falar de um dos outros, né? Mas, que peço talvez vocês não saibam, mas a gente tem uma relação muito próxima com o corpo pastoral. Nós da Lírio com os pastores daqui, né? E deixo minha saudação a todos os pastores. O pastor Rodrigo Soeiro, o pastor Rodrigo Ferreira tem caminhado com a gente já há alguns anos, né, nas nossas conferências. Tive a experiência de ministrar também aqui algumas vezes, e para mim é uma grande honra poder estar aqui, né? Queridos irmãos, vamos ouvir a palavra então? Eu acho que todos nós aqui viemos para isso, e eu tenho certeza que Deus vai falar com a gente. Eu tenho aprendido que esse não é o momento de receber informação, mas é o momento de receber revelação. A informação a gente tem em muitos lugares, mas eu tenho certeza que a palavra destrava, a palavra alinha, a palavra libera, a palavra esclarece, a palavra desmascara as mentiras do inferno, a palavra nos leva para enxergar o que a gente não via. Então, o melhor para a sua vida está nesse momento agora. Amém? Então, qualquer ansiedade com relação à quinta-feira, com relação à sua vida, minimize-a para que você escute o que Deus tem para você aqui hoje, que é o que de fato importa. Nós terminamos uma conferência agora no domingo. Deus me deu uma palavra e pensando nesse dia, a voz de Deus também ressoou ainda sobre essa palavra. Eu queria falar um pouquinho sobre provocações. Queria que você abrisse sua Bíblia em Romanos capítulo 11. Provocações necessárias. Eu sempre fui um menino muito provocador, uma criança provocadora. Me lembro que quando minha mãe saía de casa, ficava eu e minha irmã. Eu tenho uma irmã 4 anos mais nova. A minha irmã sentava no sofá e tinha alguns apelidos que eu colocava nela. Não vale a pena dizer aqui quais são os apelidos, né? Mas tadinha, ela ficava assistindo televisão e eu ficava chamando ela pelos apelidos que ela não gostava. E ela dizia: para Diego, para Diego, para Diego. Mas enquanto ela não levantava do sofá endemoniada, furiosa para me bater, eu não parava, porque eu gerava provocação. Graças à provocação, ela se levantava, se movia e ia me socar. Muitas vezes a gente olha para Deus e pensa que Deus reage como nós achamos que Ele reage. Mas Deus não é o que eu acho que Ele é. Deus é o que a Bíblia diz que Ele é. E muitas vezes a gente vai aprender aqui hoje que Deus nos provoca para mexer com a gente. Em Romanos capítulo 11, versículo 8, o texto diz, Romanos 11, 8, diz assim: como está escrito, Deus lhes deu um espírito, foi Deus que deu, um espírito de atordoamento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, e até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos, para que não consigam ver, e suas costas fiquem encurvadas, para quando? Para sempre. Novamente pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? Não, de maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios. Para o quê? Provocar. Repita comigo: provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará em sua plenitude. Amém? Curva sua cabeça. Nós já oramos, mas Senhor, nós só queremos a tua voz. Se o Senhor falar conosco, tudo muda. Se o Senhor falar conosco, a paixão volta. Se o Senhor falar conosco, há movimento. Se o Senhor falar conosco, tem ânimo. Se o Senhor falar comigo, eu sei quem eu sou. A tua voz, ela me dá destino.
a tua voz me dá caminho, a tua voz me dá direção. E é só isso que nós queremos. Amém. Eu queria falar com vocês sobre provocações. Esse texto de Romanos 11, o apóstolo Paulo está tratando sobre algo que aconteceu para um povo que durante toda a sua existência esperou um Messias, esperou um Salvador. Mas quando esse Salvador chega, simplesmente eles o rejeitam. Os judeus passaram a sua existência inteira aguardando o Messias, mas quando o Messias aparece, eles não conseguem amá-lo, não conseguem ouvi-lo, não conseguem entendê-lo, não conseguem aceitá-lo. E o texto está dizendo que por conta desse desprezo do povo judeu, nasceu uma nova geração, a igreja. O caminho para os gentios foi aberto pela transgressão dos judeus. Os judeus rejeitaram, então agora se abriu um novo leque. Os gentios foram incluídos. E a Bíblia diz, Paulo está dizendo, que agora o reino de Deus estava usando os gentios, abençoando os gentios, usando os gentios com o intuito de provocar ciúmes nos israelitas, provocar ciúmes nos judeus, porque o fato de terem rejeitado a Jesus não significa que Jesus deixou de amá-los. E agora a forma como Deus o Pai encontrou de alcançar o coração deles foi levantar um novo povo, honrar um novo povo, abençoar um novo povo, usar um novo povo, para que aqueles que o rejeitarem possam produzir ciúmes. Paulo está dizendo, por conta do tropeço deles, da transgressão deles, foi-se aberto um caminho. Nós sabemos que o plano de Deus para Israel, para os judeus, sempre foi a salvação. Mas tem horas que nós somos teimosos. Tem horas que nós projetamos as coisas do nosso jeito. E nem sempre estamos nos lugares que deveríamos estar, porque nós sempre temos manias. Há uma pressão terrível. Hoje vivemos a geração Netflix, né? Eu estava falando esses dias na igreja. Ninguém mais chega em casa depois, numa segunda-feira, depois do trabalho, senta e fica aguardando a tela quente ou Supercine? Tela quente, né? Nem lembro mais. Ninguém assiste mais filme em canal aberto, porque nós estamos acostumados a escolher o horário que assistimos o filme. Nós chegamos em casa, ligamos a Netflix e eu estou disponível às 7 da noite, eu vou assistir filme 7 da noite. Ninguém fica mais esperando o filme 10 da noite. Vivemos uma geração de muita pressão, muitas escolhas, trabalho, muita informação. E corremos um risco de estar desprezando ou rejeitando o lugar que Deus quer que estejamos. Corremos um risco, e muitas vezes a forma como Deus encontra para levar-nos a um lugar que rejeitamos é provocando a gente, é mexendo conosco, é provocando a nossa essência, provocando a nossa vida, e muitas vezes provocando como provocou os próprios judeus, causando ciúmes. Esse texto que Paulo está usando é um texto onde Deus provoca para gerar movimento. Muitas vezes a gente não vai se mover se não gerar provocações. No ano de 2015 eu fui provocado a perder peso. Eu pesava 22 quilos a mais do que pesava hoje. Fui ao médico, o médico olhou para mim e disse, você bebe? Eu disse, não, doutor. Então é pior ainda. Por quê? Porque você vai morrer de cirrose sem beber, porque o seu fígado está cheio de gordura. Comecei a ter apneia do sono, acordava de madrugada, mas isso não foi o pior. O pior foi que depois de quase 9 anos de casado, minha esposa chega em casa e fala, amor, eu disse, o que foi, amor? Hoje eu estava assistindo um programa de televisão e passou um comercial de um remédio que perde peso. Eu disse, o quê? Você está querendo dizer que eu estou gordinho? Aquela provocação mudou, porque eu comecei a pensar no que comia, comecei a pensar no que fazia, e em 9 meses, por conta dessas provocações, eu eliminei 22 quilos. Porque a provocação, ninguém gosta de ser provocado, porque a provocação ela é uma exposição. A provocação nos expõe a coisas que normalmente nós queremos esconder ou não queremos encarar. A provocação nos expõe, mas graças a provocações, muitos voltaram a estudar. Graças a provocações, muitos começaram a fazer cursos de reciclagens profissionais. Graças a provocações, muitos estão lutando por seus ministérios. Graças a provocações que ninguém gosta, muitos estão olhando para seus filhos de forma diferente. Muitos nunca prestaram atenção nos seus filhos, mas alguém falou, nossa, como o seu filho é rebelde.
Na hora você ficou nervoso, na hora você não gostou muito disso, mas você foi para casa pensando, porque foi uma provocação. Você não gostou de ouvir que o seu filho é rebelde, agora você está repensando a educação do seu filho, está repensando a forma como você era. E muitas vezes a forma como Deus tem para tratar conosco é nos provocando. Porque se nós não formos provocados, nós não mudamos. Se nós não formos provocados, nós não vamos para outros lugares. E a provocação é uma exposição que ninguém quer ter. Porque mudar, gente, não é fácil. Mudar um povo que rejeita o Messias, para fazê-los amá-lo de novo o Messias, tem que ter muita provocação. Não é fácil. Não é fácil perder peso, não é fácil restaurar um casamento, não é fácil mudar o ministério, não é fácil viver um avivamento. Mas muitas vezes a única forma como Deus encontra para mexer conosco é nos provocando, porque quebrar padrões é difícil. E todos nós temos um padrão viciante. Quando Jesus vem, o padrão viciante do povo judeu é: queremos um libertador que nos livre dos impostos, queremos um libertador que nos tire do Império Romano. Havia algo na cabeça dos judeus. Para eles o libertador não daria graça, não libertaria dos pecados, mas para ele o libertador daria libertação financeira, daria libertação de poder. E muitas vezes nós temos crenças na mente, e muitas vezes a única forma que Deus tem para quebrar essas mentes é nos provocando, porque nós queremos viver o reino de Deus da nossa forma. Mas o compromisso que Deus tem com você não é dar o que você quer, mas é dar o que eu e você precisamos. Existe uma diferença muito grande entre receber o que eu quero e receber o que eu preciso. E muitas vezes, para fazer essa metanoia de entender que não é o que eu quero, é o que eu preciso, Deus precisa me provocar. Provocação, mexe conosco. E esse texto mostra um Deus que coloca a igreja no braço. Já viu aquelas pessoas que terminam o namoro e agora tem uma namorada nova e começa a dizer: eu vou desfilar com a minha namorada nova para mostrar para a anterior o pão que ela perdeu. Eu sou um pão. É mais ou menos isso que Jesus estava fazendo. Ele deu os braços à igreja e disse: eu vou cuidar tanto dela, eu vou amar tanto ela. Mas não quer dizer que eu deixei de amar os judeus, mas eu vou amar tanto ela, eu vou cuidar tanto dela, que eles vão se arrepender de ter me desprezado. Eles vão se arrepender de não ter me aceito como o Senhor deles. Você já foi rejeitado por alguém que ama? É fácil? Você já foi rejeitado por alguém que ama? Foi isso que aconteceu com ele. Ele foi rejeitado por alguém que ele amava. Ele se apaixonou por um povo que disse não. Ele fez tudo. Ele montou o casamento, contratou o buffet, trouxe os convidados, mas na hora do casamento ninguém o quis. A forma como ele veio, a paixão como ele veio. Se você sabe alguma coisa sobre o amor, você sabe que quando a gente ama alguém de verdade, é muito difícil deixar de amar. Você pode se afastar da pessoa, você pode não ligar mais para ela, você pode não encontrar, mas quando a pessoa coloca o pé no mesmo lugar que você está, o coração treme. Porque quando você ama alguém de verdade, é muito difícil. E mesmo de braços dados com a igreja, ele não deixou de amar os judeus. O amor é uma humilhação. O amor faz a gente falar o que não quer falar, pegar o que não quer pegar. E o amor transforma brucutus em gatinhos manhosos. O amor transformou um Deus onipotente, onisciente, onipresente, num feto dentro do ventre de uma virgem. E a Bíblia diz que Deus é... O que Deus é? É amor. Mas quando Israel se afasta, ele abraça a igreja para provocar. Deus estava usando a igreja para provocar os judeus. Repita comigo: Deus estava usando a igreja para provocar os judeus. Mas você fala: pastor, ok, isso eu já sei. E qual é a revelação da palavra? A revelação da palavra é que muitas vezes não é o diabo, muitas vezes não é obra de macumbaria, muitas vezes essa angústia que eu estou vivendo é Deus me provocando para estar em lugares que eu estou rejeitando, ou para voltar a fazer coisas que eu passei a rejeitar. Eu aprendo que um amante desprezado, ele vai fazer de tudo para ter aquele que ama. Mas a razão desse texto
é que provocações são desconfortáveis. Provocações são agravantes. Quando nós estamos sendo provocados, nós ficamos frustrados. Provocações nos deixam com fome. Quando nós estamos sendo provocados, a gente não come muito, não dorme bem. Quando nós estamos sendo provocados, a gente fica muito irritado e estressado. Mas provocações são fundamentais. Eu quero ilustrar algo a você aqui. Na Bíblia nos mostra uma mulher que foi muito provocada. Ela se chama Ana. Ana foi mãe do maior profeta do Antigo Testamento, o profeta Samuel. Ana foi uma mulher diferenciada. Você está aí comigo? Ana foi uma mulher muito especial, diferente. Mas a Bíblia diz, ela tinha um bom marido chamado Eucana, ela tinha uma boa casa. Mas a Bíblia diz que Deus permitiu que ela fosse infértil. Deus permitiu uma situação que a deixasse desconfortável. Deus permitiu uma situação, ao invés de curá-la, porque todos nós esperamos que as nossas áreas inférteis, Deus cure. Todos nós esperamos que as nossas reclamações sejam respondidas. Todos nós esperamos que as áreas da nossa vida que não dão certo, Deus faça dar certo. Mas a Bíblia diz que Deus não curou ela da infertilidade, e no quarto ao lado, Deus abençoou a segunda esposa do marido, para que gerasse filhos todos os anos. Ao invés de curá-la, Deus começou a permitir uma situação que a provocasse. Ao invés de curá-la, Deus permitiu que no quarto ao lado, todas as vezes que ela começava a tentar casar a carne dela com a alma dela, dizendo, eu vou me conformar de não ser mãe, eu vou me conformar de não ser mãe, no quarto ao lado uma criança chorava, e alguém dizia, me traga uma fralda, me traga um lenço umedecido, me traga alguma pomada de assadura, porque nasceu mais uma criança, e ela está dizendo, que inferno, porque dentro da minha casa, eu sou infértil, eu sirvo a Deus, e ao invés de ter paz, eu estou sendo provocada dentro da minha própria casa, que inferno, porque aquilo que eu não posso ter, no quarto ao lado, ela tem. E a Bíblia diz que Deus a abençoava. Provocações mexem conosco, porque nós servimos a um Deus que muitas vezes, na minha ótica, Ele só me abençoa. Mas Deus não quer te fazer feliz apenas, Deus não quer te deixar alegre apenas, Deus quer que você deseje mais. E muitas vezes estar feliz, estar alegre, tira de você a capacidade de querer mais. Muitas vezes estar satisfeito tira de você a capacidade de produzir. Muitas vezes estar tranquilo, ou você está satisfeito, ou você produz. Ou você tem conforto, ou você produz. Produção e conforto não são sinônimos. Quem escolhe produzir, escolhe perder o conforto. Quem escolhe ter conforto, para de produzir. E agora na casa de Ana, tudo está dando errado, porque o corpo dela é infértil. E Deus não cura ela. Deus não tem interesse de curar. E não tem nada mais irritante do que você, quando quer desistir de algo, virar uma página de algo, ter na sua casa ou na sua cara alguma coisa estampada que te faz lembrar exatamente aquilo que você quer desistir. Não tem nada mais frustrante quando você diz assim, eu nunca mais vou me comprometer com a igreja, eu nunca mais vou servir a Deus, e aí você entra numa empresa e na baia ao lado, você trabalha do lado de um camarada que está extremamente comprometido com o reino de Deus, e só fala disso, ele pega o celular e só fala de igreja, e você está ali o tempo inteiro sendo lembrado daquilo que você quer esquecer. Será que você não está sendo lembrado de algo que você quer esquecer? Será que você não está sendo provocado para voltar a pensar em algo que você já decidiu não lembrar mais? Será que Deus não está provocando você para começar a repensar coisas que para você está no fundo de um baú? Será que Deus não está provocando você sobre áreas que até então você acredita que não tem possibilidade? Será que a sua carne já não está tentando fazer um casamento com o seu espírito para que você se conforme? E Deus todos os dias está arrebentando essa unidade de carne e espírito, porque Deus não quer levar você para satisfação, Deus quer levar você para algo que você não pensa, que você não viu e que você não ouviu. Será que Deus não está tentando tratar em você de uma forma diferente, numa nova dimensão, porque os caminhos dele são mais altos do que os nossos, os pensamentos dele são mais altos do que os nossos? Isso não é óleo na cabeça, isso não é tapinha no ombro, isso é provocação, porque o que faz a palavra mexer o seu coração é quando você é provocado. É quando você é provocado, não são tapinha nos ombros. São decepções. A decepção, nós choramos diante da decepção, mas as decepções nos trazem realidade. Nós gememos quando temos decepções, dizemos, mas graças às decepções, a gente sabe quem é quem. Graças às decepções, nós saímos do mundo de Bob e começamos a ver a vida como ela é. E fé não é conforto, fé é desconforto. E agora a grande Ana, a esposa do Eucana, está tendo um inferno de vida, porque tudo o que ela não pode ter, a outra esposa tem.
Fé é desconforto. Porque para viver o sobrenatural preciso de fé. E sobrenatural não é confortável. Se você veio buscar conforto, essa religião não é para você. Porque a paz que Ele dá é a paz que excede o entendimento. Não é a paz lógica. Não é a paz que se casa. Não é a paz que se explica. É a paz que contrapõe o natural. Portanto, essa paz não é uma paz gerada em conforto. Ela excede o entendimento, porque a paz humana é a paz que eu tenho quando tudo vai bem. Mas a paz que excede o entendimento é a paz que destoa do natural e caminha para o sobrenatural. Lá está Ana, amada pelo marido, boa condição financeira, mas Deus está provocando ela. Provocando ela como provocou os judeus, dizendo a ela que ela não tem filhos. E a Bíblia diz em 1 Samuel 1,6 que a rival a provocava. A provocava. Não bastava o marido todos os anos ir ao templo e dar porção dobrada para Ana. Porque quando Deus começa a nos provocar, a gente não fica bem. Quando Deus começa a nos provocar, a gente diz: eu tenho tudo. Eu tenho uma boa casa, eu tenho um bom carro, eu tenho um bom marido, eu tenho um bom emprego. Mas quando Deus quer te provocar para levar para um lugar que você rejeitou, você pode ter tudo, você não vai estar bem. Quando Deus quer que você retome aquilo que você abandonou, quando Deus quer que você olhe para uma área que até então você desprezou, você pode viajar, você pode ter dinheiro, você pode ter carro, mas enquanto você não estiver no plano, no centro da vontade de Deus, se essa é a vontade do seu coração, você vai sempre ter uma criança chorando no cômodo, de algum cômodo da casa, trazendo para você dor e abrindo feridas que você quer fechar. Porque o reino de Deus não é um reino de desistências, é um reino de superação. Aquela criança chorava, provocando para esfregar na cara de Ana que Deus pode mudar a vida de pessoas. Uma coisa é eu dizer para um camarada que usa crack: Deus cura o crack. Mas uma outra coisa é eu usar crack e dizer para mim mesmo: Deus cura o crack. Uma coisa é olhar para uma pessoa que tem depressão e dizer: olha, o meu Deus cura a depressão. Uma outra coisa é eu estar com depressão e eu olhar no espelho e dizer: Deus cura a minha depressão. O que Deus está tentando dizer para Ana é que Deus está provocando para que alguma coisa fosse gerada nela, para que ela conseguisse falar alguma coisa que até então ela não falou, para que ela conseguisse agir de uma forma que ninguém agiu. Deus estava tentando que ela fizesse uma oração que até então ninguém fez, porque o reino de Deus não é coletivo, é individual, e muitas vezes nós temos padrões humanos. Eu amo o pastor Rodrigo Soeiro, eu sei que as minhas ovelhas me amam, mas eu não posso ser o padrão máximo de intimidade com Deus. Tem coisas que são geradas no recôndito, tem coisas que são geradas nas provocações, tem experiências que você vai ter que ninguém vai ter. E nós estamos vendo hoje uma época de pessoas sendo imitadoras de homens apenas, e isso não é nada de ruim, mas eu preciso entender que tem coisas que são só para mim, experiências que são só minhas, eu e Deus, Deus e eu. E eu preciso entender que Deus está me provocando, porque eu preciso estar não no lugar que eu quero, mas eu preciso estar no lugar que o meu Deus quer que eu esteja. E eu quero declarar que Deus vai levantar pessoas aqui nesta noite. Pessoas que estão tentando caminhar para um lugar mais tranquilo, para um lugar mais fácil, talvez enterrando os seus dons, enterrando os seus chamados, criando coisas ou desculpas, e Deus vai começar a provocar você. Vai colocar crianças chorando em áreas que você não quer mais ouvir choro, vai colocar assuntos que você quer esquecer de volta, e você vai dizer: não, 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 eu vou arrancar meus cabelos porque eu não quero mais isso. Deus vai dizer: eu vou te provocar porque eu não quero satisfação em você, eu não quero alegria, mas eu quero que você levante suas mãos dizendo: eu quero mais de Deus para mim, é isso que eu quero. É isso. Quanto mais Penina engravidava, mais Ana ficava depressiva. Quanto mais Penina engravidava, mais Ana ficava abatida. Quanto mais Penina engravidava, mais Ana ficava preocupada. Ela não estava doente, ela não estava mal, ela não estava passando fome, ela só estava sendo provocada. Não tem jeito. Enquanto você e eu não fizermos o que Deus quer, a gente não vai estar bem. Enquanto não largarmos o pecado, enquanto não servirmos a Deus com paixão, Ele vai nos provocar. Ela não tinha filhos. Uma vez que você for provocado, você não fica satisfeito. Sabe o que é não estar satisfeito? Com aquilo que você é, com aquilo que você faz, com aquilo que você fala.
já era. Você não come igual, você não dorme igual, você sabe que alguma coisa não está bem, você sabe. Deus está provocando, Deus está provocando. É a hora que Deus provoca, as coisas que sempre estiveram boas não ficam mais. Ana começou a querer alguma coisa a mais, não era mais suficiente. É isso que Deus espera de você hoje. Dizer: Senhor, só isso aqui não é mais suficiente, eu quero mais, eu quero mais. Feche os seus olhos, diga para você: eu quero mais. Você não pode ficar satisfeito, você não pode ficar quieto, você não pode se acomodar. Deus quer provocar você para voltar para o lugar que você rejeitou, para entender que a paixão que você tem por Deus é culpa sua, é responsabilidade sua, é minha. Deus está provocando você para que você saia dessa casa, não como você saiu todos os anos, acompanhando Eucana, e ali vê a porção dobrada, mas você vai sair como alguém como nunca saiu. Ana sai descabelada, a Bíblia diz que o sacerdote olha para ela e fala: você está bêbada, que oração é essa? E eu quero mais, e quando eu quero mais, talvez nem a religião me entenda, pastor. Quando eu quero mais, talvez nem minha mãe me entenda. Quando eu quero mais, eu me torno provocação para os outros, porque uma pessoa que fala: eu vou para a igreja, eu não vou adorar, e quem mandou sentar do meu lado, sentou do meu lado, eu vou provocar você a orar, porque Deus está me provocando, não é porque Ele me odeia, porque Ele quer me provocar, porque amanhã eu serei provocação na vida de outros. Ele está me provocando porque amanhã eu serei provocação na vida de lares desestruturados. Você quer um exemplo? Estatísticas dizem que quando você pega um terreno e constrói casas iguais, mesma metragem, mesma quantidade de cômodos, pega um terreno e faz várias casinhas e faz todas iguais, é muito provável que aqueles inquilinos fiquem ali por muitos e muitos anos, que ninguém mude de suas casas. Isso é pesquisa de mercado. Quanto mais iguais as casas, mais o tempo de permanência das pessoas é estabelecido. Mas se você pega o mesmo terreno e você fala assim: não, eu vou construir casas de perfis e portas diferentes, vou fazer 2 casas com um cômodo de cozinha, 3 casas com 2 cômodos e uma sala, 2 casas com suíte. As pesquisas dizem que as pessoas, elas ficam o tempo inteiro migrando de uma das casas para outras, e os inquilinos não param. Por quê? Porque aquele que mora na casa de um cômodo de cozinha, ele sai para trabalhar na segunda-feira, ele abre a porta de casa e fala: uau, aquele ali paga R$300 a mais de aluguel, mas os filhos dele têm um quarto só para eles. Então eu vou fazer um pouquinho mais de hora extra, eu vou trabalhar um pouquinho mais, e eu vou lutar para alugar aquela casa assim que eu puder. Quando ele vai para casa onde os filhos dele têm um quarto a mais, ele vai ver a casa ao lado e vai perceber que naquela casa tem uma suíte, tem uma cozinha um pouco mais ampla. Então ele vai dizer: eu amo minha casa, mas eu posso trabalhar um pouco mais, eu posso me esforçar um pouco mais, e ali eu só completar um pouco mais de aluguel, eu consigo ter uma casa melhor. Olha como minha esposa vai ficar feliz, olha como ela vai ficar feliz, porque agora tem uma suíte, tem uma cozinha mais ampla. Então ela vai mudando, porque quando ela abre a porta e vê uma casa maior, isso é uma provocação. É por isso que você não pode olhar para o homem, você tem que olhar para Deus, porque a maior provocação que você vai avançar é o próprio Espírito Santo. Ele vai provocar você a melhorar, Ele vai provocar você a ser melhor, Ele vai provocar você a não se assentar à roda de escarnecedores, e parar de ouvir o conselho dos ímpios, mas vai ser como aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, e vai ser como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que vai dar o fruto na estação própria, as folhas não caem, tudo quanto fizer vai prosperar. Eu vim aqui para dizer que Deus vai provocar você, irmão. Eu saí lá de Itaquera para dizer que Deus vai provocar você, que não é tempo de satisfação, não é tempo de alegria, é tempo de algo mais. É tempo de fazer o que ninguém nunca fez, é tempo de ser o que ninguém nunca foi, é tempo de falar o que ninguém nunca foi, é tempo de voltar a ser a sua melhor performance, é tempo de adorar como ninguém nunca adorou, é tempo de levantar as mãos como ninguém nunca levantou, é tempo de dar aleluias que ninguém nunca soltou, é tempo de fazer orações tão belas, porque não são orações vindas de cadeira de sala de aula, não são orações vindas de discursos humanos com boa homilética ou boa hermenêutica, mas são orações vindas de provocações do próprio Deus, que tem sentido para a sua alma, e você abre a sua boca e está dizendo: olha,
olha, eu sinto, para muitos você é um bêbado, para muitos você é um descabelado, mas Deus está dizendo, eu provoquei e ela chegou. É isso que eu queria, Ana. Há anos que eu esperava você orar dessa forma, há anos que eu esperava você dizer dessa forma. Deus está provocando porque tem mais para liberar. Você tem que colocar para fora o que Ele soprou aí dentro. Você tem que, em nome do Senhor Jesus, há uma provocação linda em Isaías capítulo 54, quando ele diz, canta alegremente ó estéril. Estéril não canta, estéril chora, estéril geme. Estéril diz que acabou, mas o profeta Isaías diz, eu vou desafiar você, eu vou provocar você, estéril. Cante alegremente estéril. Você que nunca teve dores de parto, você que nunca deu à luz, cante. Eu quero provocar você a cantar. Eu estou provocando você para cantar, porque ainda que você não tenha feito nada, libera o que você tem. É como um menino que só tinha 2 pães e 5 peixes, e ele não tem nada, mas ele libera, porque talvez você está sofrendo, porque parou de liberar o que tinha que liberar, seus dons, seus talentos, se tornou uma pessoa mais apática, uma pessoa observadora, parou de jogar o jogo para ficar na plateia. E talvez você está dizendo, por que será que estou tão angustiado por esses dias? Por que será que o culto não é mais o mesmo para mim? Por que será que nada mais faz sentido? Deus está dizendo, porque eu estou provocando você, porque você pode chegar aqui como um descabelado, você pode chegar aqui totalmente diferente, fora dos padrões, porque eu quero usar você. Tem algo em você que ninguém não tem. Então canta alegremente ó estéril, cante alegremente você que está desempregado. Você pode, cante alegremente. Talvez você está desempregado e todo mundo está crescendo financeiramente. Você diz assim, Deus não me ama, e Deus está dizendo, tonto, tolo, não é que eu não te amo, eu estou te provocando, porque qualquer um consegue me adorar empregado, mas são poucos que conseguem render a melhor adoração desempregados. Todo mundo que está grávido canta, mas só as estéreis especiais conseguem cantar alegremente. Eu não quero que você seja como todos são, porque todos estão aí para fazer o natural, mas eu estou provocando você para que a minha glória desperte um cheiro que ninguém tem, um sabor que ninguém tem, uma unção que ninguém tem, porque você vai ser uma provocação ambulante no mercado, na padaria, no açougue. Eu vou usar você. Deus vai usar você. Deus vai usar você para que você cante. Deus vai usar você. Ele é especialista em transformar caudas em cabeças. Ele é especialista em honrar. Ele é especialista. Ele quer provocar. Ele quer provocar porque tem mais. Eu me lembro, há uns tempos atrás, assim como vocês, a gente tem muitos cultos na igreja. E eu disse a Deus que eu não queria ser um pastor profissional. Eu não queria estar na igreja porque eu tinha que estar ali. Eu não queria ler a Bíblia só para preparar um sermão. Eu queria mais. A Bíblia diz em João, em sua primeira epístola, que a unção nos ensinará muita coisa. Eu vim aqui para dizer para você que Deus te expõe a momentos difíceis, porque não é para você ouvir o choro da criança do quarto ao lado e se sentir pequeno, mas é para você ouvir o choro da criança ao lado, as áreas que você não produz, e ao invés de chorar, vir para Deus do jeito que você está e dizer: Senhor, me dá um filho. Eu não aguento mais, me dá um filho. Eu não aguento mais. E Deus vai dizer: ela entendeu. Não estava torturando você, Ana. Só que até então você não tinha me pedido um filho. Eu não ia abrir sua madre por abrir. Ela vai. Ela diz: eu não aguento mais, me dá um filho. Deus está te provocando para você pedir aquilo que você não tem coragem. Deus está te provocando para você falar de assuntos que para você já estão resolvidos. Deus está colocando um bebê no quarto ao lado, porque você ainda pode sonhar com um filho. Você ainda pode sonhar com a restauração da sua empresa.
do seu ministério, do seu chamado, do seu casamento, dos seus dons. Enquanto você não acreditar nisso, o bebê continua chorando no quarto ao lado, porque ele ama você. Esses ciúmes que ele está fazendo é porque ele te ama. Ele deu os braços para Penina, e a Bíblia diz que ele abençoava a Penina para gerar. Mas é tudo por sua causa. Essa igreja será a maior provocação do Ipiranga. Tem pastores, nós amamos todas as igrejas, mas tem igrejas que vão começar a se mexer só por causa do avivamento que está aqui. Tem igrejas, tem pastores que estão igrejas acomodadas, com seus 100 membros, e quando começarem a ver pelas redes sociais, estão vendo o que Deus está fazendo aqui. Pastores vão voltar a estudar, pastores vão voltar a buscar a Deus mais. Isso não é ruim, não. Mas para isso os seus pastores tiveram que aceitar as provocações. Eu amo meu Deus, porque eu sei que seja no alto de um monte ou no profundo vale, eu sempre ganho. Você sempre ganha.